Olá, eu sou o professor Miles e na aula de hoje nós vamos ver a adição de radicais. Observe a seguinte expressão. Nessa expressão nós podemos somar ou subtrair porque nós temos radicais semelhantes. O raiz de 3 está em todos os membros. Então nós temos, na verdade, o 10 mais 5 menos 11 mais 2, tudo raiz de 3. Então eu faço 10 mais 5, 15, menos 11, 4, mais 2, 6. E fico com 6 raiz de 3. Vejamos outro exemplo. Aqui nós também temos radicais semelhantes. Raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2 e raiz de 2. Então nós temos 7 menos 5 menos 3. Quando eu não tenho nada na frente é 1. Então mais 1, tudo raiz de 2. E aqui, somando os negativos, eu tenho 8. Somando os positivos, eu tenho 8. Então eu fico com 8 menos 8, raiz de 2. 8 menos 8 é 0. 0 raiz de 2. 0 vezes qualquer número é 0. Resposta final, 0. Vejamos outro exemplo. Observe que nós temos raiz de 5, raiz de 5. Nós temos raiz de 7 e raiz de 7. Eu só posso somar ou subtrair radicais semelhantes. Então eu tenho 6 raiz de 5 menos 5 raiz de 5. Menos 2 raiz de 7, mais 3 raiz de 7. Então aqui eu fico com 6 menos 5 raiz de 5, mais o meu menos 2 mais 3 raiz de 7. Então eu vou ficar com um resultado final, 1 raiz de 5, que é raiz de 5, mais raiz de 7. Não posso somar esses dois porque não são radicais semelhantes. Outro exemplo. Vamos somar raiz de 50 mais raiz de 18. Primeiramente, eu não posso fazer essa soma porque eles não são semelhantes. Então vamos primeiro simplificar cada um dos nossos radicais. 50. Vamos fatorar. Por 2 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Então eu tenho 2 vezes 5 ao quadrado. E agora o meu 18. O 18 eu posso começar por 2, que dá 9, por 3, que dá 3, e por 3 dá 1. Então eu tenho 2 vezes 3 ao quadrado. Reescrevendo, nós teremos então raiz quadrada de 2 vezes 5 ao quadrado, mais raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado. Relembrando que quando eu tenho o meu índice igual ao expoente, eu posso tirar da raiz. Então eu fico com 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Agora eu já tenho meus radicais semelhantes. Então eu já posso somar. Eu vou ficar com 5 mais 3 raiz de 2, que é igual a 8 raiz de 2. E termino aqui. Agora vamos simplificar a seguinte expressão. Raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 75 dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 147. Dessa forma nós não conseguimos fazer muita coisa. Nós vamos ter que simplificar esses radicais. Então, primeiramente vamos fatorar cada um deles. Então 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então isso é 2 ao quadrado vezes 3. 75 dá por 3, dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Então nós temos 3 vezes 5 ao quadrado. E o 147 posso dividir por 3. Por 3 dá 49, não dá mais por 3, mas dá por 7.
49 por 7 dá 7 e por 7 dá 1. Então eu tenho 3 vezes 7 ao quadrado. Então eu já posso reescrever como raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 mais raiz quadrada de 3 vezes 5 ao quadrado dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 3 vezes 7 ao quadrado. Agora nós vamos extrair os fatores do radical. Então, quando eu tenho índice igual ao meu expoente, eu posso tirar ele de dentro do meu radicando. Então, eu vou ter lá em cima, primeiro, 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 sobre o 2 que já estava aqui, vezes o 7 que eu extraí, raiz de 3. Na parte de cima eu vou somar os semelhantes, então eu tenho 2 mais 5, 7 raiz de 3 sobre 2 vezes 7, 14. 14 raiz de 3. E aqui eu tenho, para você enxergar melhor, eu vou dividir em duas partes. 7 sobre 14, que multiplica a raiz de 3 sobre raiz de 3. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. Aqui eu posso simplificar, por 7 dá 1 e por 7 dá 2. E a minha resposta final é 1/2. Por hoje é só, até a nossa próxima aula, bons estudos!